vou te revelar 7 maneiras surpreendentes de aumentar a massa muscular. Então, se você quer construir mais músculo, você precisa gabaritar esse vídeo. Já vamos à primeira, que é o uso de creatina. Esse suplemento tem sido comprovado dia após dia que sim, ele traz benefícios muito interessantes no tocante ao aumento de massa muscular. Claro, ele também ajuda em outras paradas aí, mas vamos se atentar ao aumento de músculo. Primeiro, ele está relacionado ao aumento de músculo diretamente. Segundo, ele vai deixar o seu músculo mais hidratado, fazendo com que você tenha um inchaço muscular. Terceiro, a creatina vai fazer com que você aumente força. Com isso, você aumenta o seu volume de treino ou cargas, repetições, enfim, vai aumentar o que a gente chama de volume load. Esse suplemento não é à toa que é considerado um dos mais utilizados no mundo inteiro. A gente já fez vídeo aqui no canal aprofundando bastante a ideia da creatina, como utilizar, o que não pode ser feito, entre outras coisas. Mas eu vou te trazer aqui as informações mais fáceis de você absorver e para você já conseguir fazer a melhor manipulação possível da creatina. Existe a necessidade de se tomar esse produto ao longo do tempo. O efeito dela acontece a longo prazo, a gente chama isso de efeito crônico. Ou seja, você não vai tomar creatina hoje e vai ter o resultado dela agora. Isso vai acontecer ao longo do tempo. Então é importante que você tome todos os dias sem falhar. Já fica a dica para colocar ela no momento que você nunca vai esquecer. O pós-treino não é a melhor opção porque existem dias da semana que você não treina, meu jovem. E existe uma forma de acelerar o resultado da creatina. Mas calma aí que eu já vou te explicar isso. No frasco vem ali a recomendação de 3 a 5 gramas. Pra gente que treina, que tem um volume muscular maior e que quer melhores resultados, existem estudos direcionando a dose para 1 grama a cada 10 quilos. Então, uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, claro, se já tem um certo volume muscular, é interessante que consuma aí 7 gramas de creatina. Isso é o que os estudos mostram, mas eu quero chamar bastante atenção para você só utilizar essa dose se você já tiver um volume muscular legal, porque senão faz mais sentido você utilizar a dose recomendada ali de uns 5 graminhas por dia. Se você utilizar simplesmente essa dose que eu te passei, 5 gramas, dependendo do volume muscular, 1 grama a cada 10 quilos e tal, você vai ter que esperar aí mais ou menos uns 30 dias para sentir o real efeito da creatina. Pensando nisso, sempre existe uma forma de acelerar o processo, de otimizar tudo. Existe a chamada fase de saturação, que é basicamente você utilizar 4 doses ao longo do dia de mais ou menos uns 5 gramas. Isso vai fazer com que os seus estoques de creatina se elevam de forma mais rápida. Ao invés de esperar 30 dias para ter o resultado, isso aconteça com 7. Depois disso, você vai para essa fase de manutenção que a gente fala, que são essas dosagens que eu te passei anteriormente. Com uma certa frequência é divulgado laudos da Abenutri, que é uma agência que fiscaliza os suplementos e etc. e mostra muitas creatinas adulteradas e alguns potes que falam que tem creatina, nem creatina tem lá dentro. Então fique muito atento ao fabricante que você vai consumir, ou melhor, vai comprar esse produto. Sim, eu vou puxar a brasa para a sardinha da Growth, que tem a sua creatina super pura, inclusive até com um selo de autentificação alemão chamado Creapure. A Growth trabalha de forma muito séria, então se eu for te recomendar, caraca, vai no site da Growth e você tem até cupom de desconto para aproveitar os produtos com alta qualidade e ainda pagar menos. O tópico 2 vai aproveitar melhor essa creatina que você vai estar consumindo e vai acelerar muito os ganhos de massa muscular. E diga-se de passagem, isso aqui é uma coisa que eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo. Existem os estímulos que a gente chama que são mais direcionados à hipertrofia. E existem os estímulos direcionados ao aumento de força. Elas andam juntas, mas a gente consegue intensificar o ganho de uma ou de outra. E é interessante que você tenha ciclos dentro da sua periodização mais direcionados para força ou mais direcionado para o que a gente chama de força dinâmica. O que acontece é, quanto mais carga você conseguir levantar, presta bem atenção nisso, no treino direcionado para hipertrofia, mais músculo você vai construir. Porém, você não vai conseguir aumentar muita força com esse estímulo. Então, qual é a grande parada? É você fazer fases de aumento de força para depois aproveitar essa força na hipertrofia. É possível também que você faça isso no próprio treino de hipertrofia, mesclando os estímulos que
tem dentro dele. Então você poderia fazer 2 exercícios de força pura dentro de um treino e depois passar porque a gente chama de um exercício mais metabólico e tal. Eu particularmente gosto muito dessa ideia e até passo com frequência isso para os nossos alunos. A própria periodização do Muscle 60D é carregada dessa estratégia, até utilizando técnicas avançadas para intensificar o aumento de força e técnicas avançadas para intensificar todo esse trabalho de força dinâmica ou estímulo mais metabólico. Mas eu quero que você tome cuidado com uma coisa. Quando eu viro para você e falo, olha, quanto mais peso você carregar, melhor vai ser, tome cuidado para não levar isso muito a sério ao ponto de colocar carga que você não consiga fazer a técnica adequada. Porque uma técnica adequada, ela vai direcionar a carga para o músculo desejado. Parece ser meio papo de pai assim, fala, porra, faz a coisa certa, que para lá. Mas não é, velho. Se você pegar muita carga com uma técnica ruim, você não vai estar direcionando essa carga para o músculo que a gente quer. 2, você vai estar dando aí passos longos em direção a se machucar. Então é importante você se atentar muito à técnica do exercício para fazer da melhor maneira. Aqui no canal você encontra diversos vídeos que eu já te ensinei como fazer de forma perfeita a cada um deles. A terceira maneira é muito utilizada pelos fisiculturistas e eu vejo pouquíssimas pessoas que não são atletas utilizando. É alternar entre ciclos de cutting e ciclos de bulking. O cut é aquela fase que a gente está definindo o corpo, perdendo gordura e mantendo a massa muscular o máximo possível. Em alguns casos a gente consegue até aumentar a massa muscular simultaneamente. A fase de bulking é aquela fase que se aumenta peso, está ganhando volume muscular. E a proposta é que esse ganho ele seja otimizado para o músculo e minimizado para a gordura. Primeiro, muitas pessoas não fazem isso, não conhecem até. O cara quer aumentar a massa muscular e ele entra na ideia de aumentar, de bulking e tal, e ele continua nisso. Ou então, algumas pessoas até fazem, mas na hora do bulking ela come muito e na hora do cut ela come muito pouco. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela aumenta muita gordura no bulking e ela perde muito músculo no cut, que é exatamente o que a gente não quer que aconteça. Os alunos que entram para o Muscle 60D, eles são cuidados de uma maneira a receberem as dietas personalizadas, encaixadas na rotina e seguindo exatamente tudo que eu tô te passando aqui. Eles acabam tendo aí a evolução de 1 ano ou até mais em apenas 2 meses, que é o período do programa. Enfim, se você quiser conhecer sobre o Muscle, saber como que a gente trabalha, tem um link aqui embaixo. Quando você começa um processo de aumento de peso, naturalmente se encaixa uma dieta que se chama superávit calórico. Basicamente, você queima X calorias e você consome um pouco mais do que isso, fazendo assim com que sobre algumas calorias do seu organismo e elas sejam convertidas em construção de tecido. Claro, essa construção de tecido a gente quer que seja massa muscular. Se for feito esse cálculo e essa ingesta de forma errada, você vai acabar aumentando muita gordura. Mas vamos imaginar que você conseguiu encaixar da forma certa, os macronutrientes estão bem calculados, está tudo perfeito com sua dieta e treino. O seu corpo vai construir músculo, porém vai chegar uma hora que ele vai estabilizar. Então, quando você chega numa fase que o seu corpo meio que estabilizou, dali pra frente você pode até continuar ganhando peso. E aqui vem um recado muito importante para você. Você pode estar aumentando simplesmente gordura. E aí você sobe na balança, o peso subiu, você acha que está funcionando, mas no final das contas o seu crescimento muscular está estagnado e você está acumulando gordura dia após dia. É nesse momento que o seu corpo estabiliza que é interessante você fazer um cutting ou então uma fase de manutenção, fazendo assim com que ele fique mais sensível à hipertrofia num ciclo posterior. Para eu conhecer melhor você que está assistindo, comenta aqui embaixo. Você já faz isso? Você não faz? É a primeira vez que você está tendo acesso a esse tipo de informação? Porque essas coisas elas são muito importantes, porque aí eu consigo te conhecer melhor e com isso produzir melhores conteúdos para você. Essa eu não vejo quase ninguém fazendo na academia e você não faz ideia como é importante. Dar ênfase à fase excêntrica do movimento. Essa é a fase que você alonga seu músculo. E se você estiver fazendo um pulley, é a fase que você sobe a barra. Tem que tomar cuidado com isso, porque senão dá uma confundida. Então pensa assim, ó, é quando o seu músculo está esticando. Essa fase, chamada de excêntrica pela literatura, é comprovada a mais eficaz para aumento de músculo. É a fase que direciona mais o trabalho para
para estimular o seu músculo a ficar maior. E o que eu muito vejo são as pessoas fazendo movimento de forma até descontrolada. Quando muito, ela dá a mesma atenção à fase concêntrica do que à fase excêntrica. Quando você está treinando, e eu quero que você reflita agora sobre isso, quando você está fazendo o exercício e você faz a sua última repetição, você controla o peso até chegar no ponto zero do movimento para depois guardar a barra? Eu não vejo ninguém fazendo isso. O que é o comum? Primeiro, a pessoa faz o movimento pensando em subir e a descida é simplesmente porque quer subir de novo. Então, a descida se torna uma consequência, uma necessidade para que o exercício continue. Quando a pessoa termina, é a última repetição. Aí ela puxa, aí ela já solta. Aquela última contração excêntrica, ela jogou fora. E todas as contrações excêntricas ao decorrer da série, ela não deu atenção. O que eu recomendo para você nesse momento e é o que eu passo para todos os nossos alunos. E pautado nisso também, o porquê que eles evoluem tão rápido e tanto. Eu quero que você pense que o mais importante da sua série é a fase excêntrica. Ao invés de você pensar em subir a barra e depois descer, você vai pensar assim, ó, eu quero descer a barra. Então, já que eu quero descer a barra, eu vou precisar subir ela. Então, você sobe a barra, na hora que ela chega no final, agora eu vou aproveitar o movimento. E aí você controla. Isso vai fazer uma diferença bizarra no seu próximo treino. O tópico 5 é muito avançado e precisa ter muita cautela para usar, mas os efeitos que ele traz são assim bizarros, que é treinar o músculo mais vezes por semana. Durante muito tempo a gente acreditou que você precisa treinar o músculo e dar muita atenção à recuperação. Aquela ideia toda de deixar o músculo descansando de 48 a 72 horas. Isso funciona, a gente tem respaldo científico para falar, porém o tempo de descanso ele precisa ser diretamente proporcional à intensidade, à exigência do trabalho muscular. Se você treinou pra cacete, você precisa descansar muito. Se você treinou menos, você pode descansar menos. E é aqui que entra a grande parada. Essa ideia toda de horizontalizar o estímulo. Ao invés de você fazer 3 exercícios para peito, por exemplo, em um só dia, você faz um exercício em cada dia, distribuindo em 3 dias. Existe evidência científica que o treino full body, ele hipertrofiou o dobro do que um treino que a gente chama por blitz, que é aquela ideia de treinar um músculo só uma vez na semana. Ah, segunda-feira só peito, terça-feira só costa e etc e tal. Se você nunca fez, é bem interessante fazer. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre o treino full body e te passo um treino perfeito full body para você aplicar na sua rotina amanhã. Se você quiser se aprofundar nisso, se interessar pelo assunto, busca esse vídeo aqui no canal. Se você fizer tudo o que eu te falei até agora e negligenciar esse 6º tópico, os seus resultados vão ser péssimos. Presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Muitas pessoas não dão atenção a isso, acham que dormem bem, mas no final das contas elas estão se enganando ou então já até se acostumaram a dormir mal. Se você acorda cansado, indisposto, com vontade de continuar dormindo e de mau humor, qualquer um desses pontos aqui é necessário melhorar seu sono. Primeiro, quando se dorme bem, todo o seu sistema fisiológico hormonal funciona melhor. Uma noite bem dormida, ela proporciona mais anabolismo muscular e mais catabolismo de gordura. Se constrói músculo e se reduz gordura ao mesmo tempo quando uma pessoa dorme bem. Tem uma outra questão aqui. Quando você dorme bem, os seus hormônios eles ficam mais positivos. Níveis de testosterona mais elevados, que é um hormônio ali que se relaciona muito à hipertrofia. Níveis de cortisol mais baixos, hormônio relacionado ao catabolismo muscular. Outro ponto, se você dorme mal, no dia seguinte você vai estar mais indisposto, mais cansado, menos energia. Você acha que você vai treinar melhor ou pior? E aí, se você treina pior, o estímulo para hipertrofia é pior, fazendo assim com que o seu resultado lá na frente seja pior também. Já ao contrário, você dormiu benzão, você está super disposto, com energia, você arregaça no treino, volume load lá em cima, estímulo hipertrófico maior. Quantidade de horas de sono, de 7 a 8 é a recomendação mais comum. Qualidade desse sono, que não adianta você ficar 8 horas na cama e dormir mal. Da mesma forma que não adianta você ficar, sei lá, 3, 4 horas na academia e fazer um treino bosta. Também já fizemos vídeos aqui no canal falando sobre isso. Eu te peço agora, com todo o carinho, se você tá acordando cansado, assim, irritação,
bonitão, indisposto e tal, querendo continuar dormindo, cuida do sono. Se você não fizer o 7º tópico, você vai morrer na praia. Porque quando a gente fala de treino, a gente fala de estímulo. Quando a gente fala de sono, existe toda uma questão relacionada à recuperação, à fase anabólica e etc. Mas o 7º tópico diz respeito ao que você come, a sua alimentação. Tudo que você proporciona pelo sono só vai acontecer se existir matéria-prima para que esse músculo seja construído. E olha que coisa interessante, quando a gente olha para os estudos científicos, faz a leitura do que é massa muscular, a gente chama ela de proteína contrátil. Ou seja, se você vai para o treino, estimula o crescimento, mas não come proteína, você não vai ter matéria-prima para produzir proteína contrátil. Reflita um pouco comigo. A carne que você come, seja de frango, de peixe, de outros animais, de carne vermelha, é músculo. Quando você vai comer frango, qual é a parte do frango que é mais consumida, principalmente no nosso meio? É o filé de peito de frango. Você come filés do peitoral do frango, mano. Você tá consumindo aquele músculo para que você produza esse músculo no seu corpo. Então é importante dar atenção para a proteína, porque ela vai fazer isso tudo acontecer. Existem os carboidratos ou os hidratos de carbono, para ficar mais chique, que basicamente você vai encontrar em arroz, macarrão, batata, pão, enfim, que esse macronutriente vai te fornecer energia, não só para você ir lá na academia e treinar de forma intensa, mas também para as atividades do seu corpo acontecerem. E a gordura. E aqui não é aquela gordura do bacon não, hein, mano? Eu tô falando de gorduras boas que você vai encontrar em castanhas, azeite, abacate, enfim, porque essas gorduras, elas vão proporcionar para o seu corpo também matéria-prima. Porém agora, para outras funções fisiológicas e também para a produção de hormônios. Lembra da testosterona que eu falei há pouco? Ela é produzida através do colesterol, que por sua vez é gordura. E aqui eu dei só uma pincelada no assunto, velho. É muito importante que você cuide disso. E para aprofundar essa questão, eu vou deixar você com esse vídeo aqui, ó, que nele eu te ensino como montar uma dieta perfeita para hipertrofia. Então clica nesse vídeo agora porque ele é complementar a esse e com isso você vai crescer músculo aí.